Tá bem. A Igreja vive da Eucaristia. Esta verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém em síntese o próprio núcleo do mistério da Igreja. Assim começa o Santo João Paulo II, Papa João Paulo II, a encíclica Ecclesia de Eucaristia. E é uma alegria, pois, estar aqui com vocês para poder comentar um pouco sobre a grandiosidade desse mistério da Eucaristia. É na realidade da conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor, onde encontramos consoladora esperança na promessa do Senhor. Eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. A realidade para todo cristão, para todo católico, da presença do Senhor que não nos abandona. Em toda a história da Igreja sempre foi ensinado como o sacrifício eucarístico é a fonte e centro de toda a vida cristã, de tal modo que na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, a nossa Páscoa, o pão vivo, que dá aos homens a vida mediante a sua carne vivificada e vivificadora pelo Espírito Santo. A certeza da presença do Senhor que nos acompanha, que está conosco, que permanece conosco. A Eucaristia, como presença salvífica de Jesus na comunidade dos fiéis, é seu alimento espiritual, o que nos dá força, que repito tantas vezes, o pão dos fortes. Não porque somos os fortes que recebemos, senão porque somos nós, fracos, que necessitamos encontrar força na Eucaristia. É ela quem nos faz fortes na fé, é ela quem nos santifica. É o que de mais precioso pode ter a Igreja no seu caminho ao longo da história. Assim se explica a cuidadosa atenção que a Igreja sempre reservou ao mistério eucarístico ao longo de toda a sua história. Uma atenção que sobressai com a autoridade no magistério dos concílios e dos sumos pontífices. É de se admirar muitas vezes as exposições doutrinais dos decretos sobre a Santíssima Eucaristia e sobre o santo sacrifício da missa promulgadas já lá atrás, desde o Concílio de Trento, os quais guiaram a teologia e a catequese nos séculos sucessivos, permanecendo ainda como ponto de referência dogmático para a incessante renovação e crescimento do povo de Deus na sua fé e amor à Eucaristia até os dias de hoje. Assim é como a Igreja tem conservado, preservado essa riqueza, o que é mais rico, o que é mais importante, o que é central da nossa fé, o Santíssimo Corpo do Senhor. Ainda na encíclica, o Santo Papa João Paulo II manifesta como a reforma litúrgica do concílio trouxe grandes vantagens para uma participação mais consciente, ativa e frutuosa dos fiéis no santo sacrifício do altar. Em muitos lugares é dedicado amplo espaço à adoração do Santíssimo Sacramento como fonte inesgotável de santidade. Uma devota participação dos fiéis na procissão eucarística, na solenidade do corpo e sangue de Cristo, no Corpus Christi, ademais de outros sinais positivos de fé e de amor eucarístico. Mas, infelizmente, com muita tristeza, ressalta o Papa ao mesmo tempo, há lugares onde se verifica um abandono quase completo do culto eucarístico, da adoração eucarística. Existem abusos que contribuem para obscurecer a reta fé e a doutrina católica acerca desse admirável sacramento, com uma compreensão muito redutiva do mistério eucarístico, daquilo que celebramos, despojando do seu valor sacrificial, o sacrifício de Cristo pela salvação do mundo, dos homens. Vivido como se o santo sacrifício não fosse nada mais que um encontro fraterno ao redor da mesa, além do sacerdócio ministerial, algumas vezes obscurecido pela falta de testemunho e santidade, e a sacramentalidade da Eucaristia reduzida a um simples anúncio. Além de iniciativas ecumênicas que, embora bem intencionadas, levam a práticas na Eucaristia contrárias à disciplina que serve à Igreja para exprimir sua fé. É assim como vemos e como o Papa na encíclica vai manifestar, principalmente as riquezas, mas também essas tristezas, essas infelicidades que foram feitas ao longo desses últimos anos. O Santo Papa termina a introdução a essa encíclica manifestando sua profunda mágoa sobre essa realidade, afirmando que a Eucaristia é um dom demasiado grande para suportar ambiguidades e reduções. A Eucaristia é Jesus Cristo.
Mas, mais do que manifestar os problemas de fé com a Eucaristia, eu quero, sobretudo, nesse momento, manifestar aqui a grandeza da Eucaristia. Não vamos amar mais a Jesus Cristo, a Eucaristia, manifestando talvez aqueles erros, aquelas coisas que se fazem, até mesmo sacrílegas. Vamos manifestar mais o nosso amor a Jesus Cristo quando conhecemos quem é Jesus Cristo, o que é a Eucaristia. E é desse modo que queremos realmente apresentar. Começando com essa ideia, primeiro, como começa esse grande dom para nós. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue. Em umas circunstâncias dramáticas, nasce a Eucaristia, o evento da paixão e morte do Senhor. Ele que é levado para a crucifixão, mas antes quer nos deixar o mais precioso dom da Igreja, o seu corpo e o seu sangue. Não é só sua evocação, sua simples lembrança, mas é presença sacramental, real de Jesus Cristo. É o sacrifício da cruz que se perpetua através dos séculos. A Igreja recebeu a Eucaristia de Cristo, seu Senhor, não como um dom somente, embora precioso, entre muitos outros, mas como o dom por excelência, o mais precioso que a Igreja tem, porque é dom dele mesmo. É o próprio Senhor, da sua pessoa na humanidade sagrada e também da sua obra de salvação. É na Eucaristia onde a Igreja encontra a toda a sua riqueza, a plenitude da sua riqueza. E essa não fica circunscrita no passado, como alguma coisa distante, muitas vezes assim visto por outras realidades cristãs, mas transcende todos os tempos e hoje se torna presente. Quando a Igreja, quando o sacerdote celebra, a Igreja inteira celebra a Eucaristia, memorial da morte e ressurreição do seu Senhor, esse acontecimento central da nossa salvação torna-se realmente presente e realiza-se também a obra da nossa redenção. Só na Eucaristia se dá verdadeiramente a nossa salvação, porque é na Eucaristia onde se realiza a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Este sacrifício é decisivo para a salvação do gênero humano, onde cada fiel pode tomar parte nela, alimentando-se dos seus frutos inesgotáveis. E esse talvez é a realidade mais presente da Eucaristia. Não é simplesmente uma realidade que vemos desde o exterior, uma realidade distante. Somos chamados a viver os frutos da redenção em nosso próprio corpo, em nossa própria alma. E esses frutos são inacabáveis, são inesgotáveis. Esta é a fé que grandes cristãos viveram ao longo dos séculos, grandes santos, e que o magistério da Igreja tem continuamente reafirmado com jubilosa gratidão, dom tão inestimável. Que mais poderia ter feito o Senhor Jesus por nós? Que mais poderia ter feito para a salvação dos homens? Verdadeiramente, na Eucaristia, Ele nos demonstra um amor elevado até o extremo, um amor sem medida, um amor que não encontra medidas nem na nossa própria debilidade, fraqueza, porque quando os confessados o recebemos na Eucaristia, Ele vem restaurar toda essa realidade da nossa vida e dar-nos as graças, os dons que necessitamos para a nossa santificação. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1382, vai afirmar: a missa é ao mesmo tempo e inseparavelmente o memorial sacrificial em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e sangue do Senhor. Sacrifício do homem-Deus e união com Deus por meio de seu corpo e sangue. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. A realidade que Cristo viveu na cruz, ela começa na Eucaristia e é perpetuada na Eucaristia. Logo, a Eucaristia é sacrifício em sentido próprio, não apenas em sentido genérico, como se tratasse simplesmente da oferta de Cristo aos fiéis para ser alimento espiritual. É muito mais que alimento espiritual. É verdadeiramente sacrifício do Senhor, sacrifício feito dom de seu amor e de sua obediência até o extremo de dar a sua vida por amor ao Pai. Primariamente, um dom ao Pai,
por obediência e depois para a nossa salvação. Para cumprir a vontade do Pai, o mandamento do Pai, Jesus Cristo fica na Eucaristia, Jesus Cristo permanece na Eucaristia para a nossa salvação. E pela participação no sacrifício eucarístico de Cristo, fonte e centro de toda a vida cristã, os fiéis, cada um de nós, através do sacerdote, oferecem a Deus, vítima divina, a si mesmo juntamente com ela. Essa é a grande participação que todos são chamados a viver. O sacerdócio a oferecer, desde o ofertório de modo principal, a oferecer o pão e o vinho ao Pai. São chamados também todos os fiéis, juntamente ao sacerdote, oferecer toda a sua vida, suas intenções, suas necessidades, para que no altar o Senhor também transforme essa realidade, a realidade de nossas vidas. O sacrifício eucarístico torna presente não só o mistério da paixão e morte do Salvador, mas também o mistério da ressurreição. Como comentei, Cristo que sofre na cruz, que sofre no Calvário, todo o caminho da cruz, morre na cruz, mas que também ressuscita. A realidade da Eucaristia engloba essas três realidades, que dá ao sacrifício a sua coroação. São Cirilo de Alexandria sublinhava que a participação nos santos mistérios é uma verdadeira confissão e recordação de que o Senhor morreu e voltou à vida por nós e em nosso favor. A presença real de Cristo, Eucaristia, segundo São Paulo VI, chama-se real por excelência, porque é substancial e porque por ela se torna presente Cristo completo, Deus e homem verdadeiro, corpo e sangue, alma e divindade. Todo Cristo, o Cristo total, está presente na Eucaristia, é a Eucaristia. Assim afirma a doutrina sempre válida do Concílio de Trento, pela consagração do pão e do vinho, opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica chama, de modo conveniente e apropriado, transubstanciação. É esse termo que a Igreja utiliza para o entendimento e a melhor compreensão do que acontece na Eucaristia. O pão e o vinho se transformam verdadeiramente no corpo e sangue do Senhor. Os nossos sentidos veem pão e vinho, mas ali está presente o Senhor. Verdadeiramente a Eucaristia é Mysterium Fidei, mistério que supera os nossos pensamentos e só pode ser aceita pela fé. Diante desse mistério de amor, a razão humana experimenta toda a sua limitação, mas não fica presa a ela, porque a fé é que vai fazer transcender essa realidade. Não existe fé eucarística, não existe realmente vivência eucarística sem o dom da fé. E se nos custa, se ainda é muito difícil a vivência e essa confiança na presença real de Cristo na Eucaristia, é porque necessitamos ainda alimentar e fazer crescer a nossa fé. Sem a fé não podemos reconhecer Jesus na Eucaristia. Só com a fé podemos de verdade acreditar na Eucaristia. Logo, todos os problemas relacionados à celebração da Eucaristia, a falta de decoro e de cuidado, sempre vão estar relacionados diretamente à falta de fé. Quem perde a fé na Eucaristia, pois não vai valorizar a Santa Missa, não vai poder realmente viver com toda a grandiosidade com o que tem. Quem crê, ama e cuida todos os detalhes da celebração, de uma digna celebração, de realmente poder oferecer o que há de melhor para o Senhor, porque sabe que é o mais precioso que tem, a melhor maneira de louvar, de adorar, de bendizer, de agradecer e interceder junto a Deus. Esse é o grande valor da Santa Missa. Eu acredito que, diante da realidade que vivemos, com o corona, com o Covid, com essa pandemia, uma realidade que infelizmente tem afastado muitas almas, muitos fiéis, não só da recepção do sacramento, mas até mesmo da vivência da celebração da Eucaristia, tem que ser um grande pesar para nós. Mas também, ao mesmo tempo, partir de cada um de nós esse desejo de viver a Eucaristia novamente, creio que por aí
vários memes, várias imagens que vão aparecendo de pessoas que estavam pedindo a Eucaristia e agora que já vão retornando às Santas Missas, não vemos ainda essa mesma presença dos fiéis na celebração da Santa Missa. Quanto falta ainda de realmente manifestar essa fé de modo concreto e real. Se eu acredito na Eucaristia, eu busco o Senhor. Eu busco a celebração da Santa Missa. E esse vai ser um grande esforço que a Igreja novamente terá que fazer, de renovar na mente dos fiéis esse desejo de estar com Cristo, de participar, de se unir na celebração do sacrifício de Cristo na Santa Missa. Já tenho escutado algumas propostas, já tenho visto até em outros países também algumas coisas que estão buscando fazer. Alguns estão até se dedicando a ligar nas paróquias aos seus fiéis, convidando para a celebração da missa, porque apesar dessa abertura ainda que limitada que foi feita, a participação está muito aquém daquele número que poderia. Igrejas que talvez ainda com um número limitado poderia chegar à participação de 60, 70, talvez 90 fiéis, não tem apenas, chega aos 30, talvez 40. Então, onde estão os fiéis? Onde estão aqueles que realmente sentem sede, fome da presença do Senhor, que necessitam do Senhor? E de modo especial pensemos nos jovens, porque ainda assim vemos ainda uma muito pouca participação dos jovens. E se só na Eucaristia podemos realmente encontrar sentido para nossas vidas, por que não estamos buscando? Eu acredito que é algo que toda a Igreja vai precisar realmente, com renovado esforço, renovar esse convite, realmente as pessoas a buscar novamente essa presença do Senhor. A eficácia salvífica do sacrifício realiza-se plenamente na comunhão ao recebermos o corpo e o sangue do Senhor. O sacrifício eucarístico está particularmente orientado para a união íntima dos fiéis com Cristo, através da comunhão. Recebemos o Senhor, Ele mesmo que se ofereceu por nós, o seu corpo entregue por nós na cruz, o seu sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Isso é o que o nosso coração deseja, isso é o que o nosso coração necessita, receber o Senhor, estar com o Senhor. Necessitamos dessa união íntima com Cristo, com Deus. E a Eucaristia é o primeiro lugar. Temos a oração, temos momentos de oração que podemos unir-nos a Deus, mas nada se equivale, se iguala a essa união que encontramos, que vivemos através do recebimento digno do corpo e do sangue do Senhor na Eucaristia. Através da comunhão do seu corpo e sangue, Cristo nos comunica também o seu Espírito. Logo, especialmente para aqueles que vivem uma realidade mais da vivência do Espírito Santo, se queremos viver a plenitude do Espírito, cheios do Espírito Santo, devemos ver a plenitude da Eucaristia. A plenitude de receber o Senhor, e nele recebemos toda a realidade da Trindade. Afirma Santo Efrem que Cristo chamou o pão seu corpo vivo, encheu-o de si próprio e do seu Espírito, e aquele que o come com fé, come fogo e Espírito. Tomai e comei-o todos, e com ele comei o Espírito Santo. De fato, é verdadeiramente o meu corpo, e quem o come viverá eternamente. Essas são as palavras de Santo Efrem. Então, se queremos viver uma vida no Espírito, uma vida de dons, de virtudes que transformam a nossa vida verdadeiramente, se queremos viver o fogo, o ardor do Espírito Santo na nossa vida, que transforma a nossa vida e nos faz missionários e transformar a realidade dos outros, necessitamos da Eucaristia. Não existe vida no Espírito sem Eucaristia. Viver no Espírito é viver na Eucaristia. Assim, pelo dom do seu corpo, do seu sangue, Cristo aumenta em nós o dom do seu Espírito, já infundido no batismo e recebido com o selo no sacramento da confirmação. Portanto, sem vida de Eucaristia, não há plenitude na vivência do Espírito Santo. E se mais quero viver a vida do Espírito, mais necessito da vida da Eucaristia.
como é importante realmente frisar essa realidade, não? Algumas realidades dentro da igreja que se centram, pois, de modo especial nessa vivência do Espírito, pois necessita convidar cada vez mais aos seus fiéis, aos seus grupos, a viver a realidade da Eucaristia. E claro, não podemos destacar, não vou mencionar diretamente, mas comento, pois, para uma vivência digna da Eucaristia, eu necessito de uma vivência da confissão, onde preparo o meu corpo, onde preparo a minha alma para estar e receber dignamente o Senhor na Eucaristia. É impossível não associar a Eucaristia ao sacramento da confissão. Não vou adentrar muito nessa realidade, porque pois, para falar da confissão nós estamos de todo um outro tempo, toda uma outra formação, para poder realmente pois, reconhecer que também é toda uma realidade, especialmente na Igreja do Brasil, que necessitamos de verdade crescer, não na vivência do sacramento da confissão, de poder preparar a nossa alma para poder receber o melhor possível ao Senhor na Eucaristia. Uma outra ideia que gostaria de marcar sobre a Eucaristia é que a Eucaristia exprime e consolida a comunhão com a Igreja Celeste. Ao celebrarmos o sacrifício do Cordeiro, unimos-nos à liturgia celeste, ou seja, a Eucaristia é verdadeiramente um pedaço do céu que se abre sobre a terra. É um raio de glória da Jerusalém Celeste que atravessa as nuvens da nossa história e vem iluminar o nosso caminho. Na Eucaristia, já experimentamos o céu aqui na terra. Eu acredito que muitas vezes é o convite que pois, se busca fazer aos fiéis quando tem algum parente, um familiar, alguém próximo falecido, não? Especialmente que pois, temos a alegria de saber que recebeu pois, os sacramentos finais de sua vida, que com a misericórdia de Deus já alcançam o céu, o modo de que encontramos essa maior união com os nossos parentes falecidos é na Eucaristia. É ali onde podemos interceder por eles, com eles, e é ali onde também podemos viver a realidade do céu, que, segundo a misericórdia de Deus, eles também já estão vivendo. A perspectiva da vida eterna, de poder viver eternamente com Deus, se consolida na vivência da Eucaristia. A realidade que nos espera no céu e na segunda vinda do Senhor na ressurreição, isso já vivemos hoje na Eucaristia. E por isso não tememos a partida dessa vida, porque já estamos nos preparando para a vida do céu. Por isso, se vivemos a vida na Eucaristia, não tememos o passar dessa vida para a glória do céu. Não tememos a morte, porque sabemos que ali vamos viver em plenitude o que já, pois, de modo escuro, vivemos aqui, na nossa união com Cristo na Eucaristia. Mas, ao mesmo tempo, se eu estou longe dessa vivência eucarística, se não estou vivendo da Eucaristia, claro está que a realidade da morte me trará temor. Claro que farei de tudo para ficar apegado aqui na terra. Eu creio que, de modo especial, nesse período de pandemia, podemos perceber essa realidade, não tocar na vida de muitas pessoas, esse temor profundo da morte, um temor que foge a qualquer coisa, até mesmo racional, porque talvez não estejam pois, unidas, não estejam vivendo sua vida da Eucaristia. Mas não só isso, quando anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, inclui para os que participam na Eucaristia o compromisso de transformarem a vida de tal forma que esta se torne, de certo modo, toda eucarística. Somos chamados a eucaristizar-nos, a fazer-nos Eucaristia. E são precisamente este fruto de transfiguração da existência e o empenho de transformar o mundo, segundo o Evangelho, que fazem brilhar a tensão escatológica da celebração eucarística de toda a vida cristã. Vinde, Senhor Jesus. À espera do Senhor, nós já os concretizamos na nossa vivência eucarística. Não vivemos da Eucaristia de uma forma egoísta. Muitas vezes, talvez, pois podem para alguns pensar que a vida eucarística é só para você viver no seu mundinho e participar da sua missa e já. Não. Vivemos da Eucaristia para transformar nossa vida, para viver para o próximo. A realidade da Eucaristia é para que sejamos melhores como cristãos, para trazer outros à vivência da Eucaristia, à vivência da transformação de sua vida no Senhor. Não é simplesmente, eu alcanço o céu e eu vivo o céu, não.
é para transformar a nossa sociedade. Não podemos esquecer que a dimensão eucarística deve transformar a nossa vida a tal ponto de sermos faróis para os demais. Que o brilho da Eucaristia realmente possa brilhar ao redor daqueles com quem nos encontramos. Mas isso só acontece se vivemos, realmente nos deixamos transformar pela vida eucarística. Essa vida eucarística que deve transformar realmente todo o nosso ser, nosso pensamento, nossas atitudes para com os demais, e ser realmente, como dizia, esse farol para tantos que talvez não estão próximos, nem só da Eucaristia, até muitas vezes de Deus mesmos. E friso essa realidade, não porque somos melhores, não são os melhores que se aproximam do Senhor, não são os melhores que se aproximam da Eucaristia, somos os que mais necessitamos, que buscamos o Senhor. Mas porque experimentamos o céu, porque experimentamos a alegria de ser de Deus, de possuir a Deus, de viver em Deus, é isso que também queremos para os demais. E começando por aqueles a quem amamos, começando pelos nossos familiares, por aqueles que estão mais próximos a nós, para que também eles experimentem a realidade do céu que vivemos nós na Eucaristia. Então todos os nossos esforços por ser canais da graça de Deus para todos aqueles que nos encontramos. Essa é a grande missão daquele que vive da Eucaristia. Também fazer com que outros se aproximem da Eucaristia. É bem bonito ver quando, aqueles que estão vivendo, sua caminhada de vida da Eucaristia, de busca maior da comunhão, consegue, trazer outros que talvez até mesmo estão já há mais tempo afastados da igreja, da Eucaristia, para começar a valorizar essa realidade, assim, empapar com essa realidade da presença do Senhor, da realidade do sacrifício que o Senhor oferece no altar junto à cruz. A igreja tira a força espiritual de que necessita para levar a cabo sua missão da perpetuação do sacrifício da cruz na Eucaristia e da comunhão do corpo e sangue de Cristo. A igreja só vai poder cumprir sua missão na terra se a igreja vive da Eucaristia. Deste modo, a Eucaristia apresenta-se como fonte e, ao mesmo tempo, vértice de toda a evangelização. Porque o seu fim é a comunhão dos homens com Cristo e nele com o Pai e com o Espírito Santo. Se não vivemos da Eucaristia, se a igreja não vive da Eucaristia, a igreja jamais vai cumprir sua missão de evangelização. Não é simplesmente sair na rua e convidar pessoas e fazer muitas missões. Se não estamos centrados em Cristo na Eucaristia, tudo isso será em vão, porque as pessoas não vão voltar para Cristo. Precisamos realmente renovar a nossa vida eucarística para que a igreja cumpra plenamente sua missão de evangelização. E se encontramos um mundo cada vez mais distante de Deus e distante, de ser realmente cristão, a pergunta essencial é, talvez a igreja, talvez nós não estejamos vivendo firmados, profundamente unidos a Cristo Eucaristia. Pela comunhão eucarística, a igreja é consolidada igualmente na sua unidade de corpo de Cristo. É o efeito unificador que tem a participação do banquete eucarístico. E aqui é outra realidade, talvez das grandes divisões que infelizmente encontramos no mundo, mas que também vai se fazendo presente na igreja, essa tal quase bipolaridade que também vai fazendo presente na igreja. Por que será? Porque talvez não estejamos vivendo plenamente a Eucaristia em nossas vidas. Eu acredito que, sobretudo, essa realidade precisamos renovar na vida de igreja profundamente, mas principalmente na nossa vida. Não só através, primeiramente, é claro, do sacrifício da vivência, do sacrifício eucarístico, mas como também a igreja nos convida à adoração eucarística. Pelo menos as adorações de quinta-feira, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, como é importante, principalmente a de primeira sexta-feira do mês, em reparação ao Sagrado Coração de Jesus, como a igreja nos convida à vivência dessa realidade, como necessitamos estar aos pés do Senhor, no altar, no sacrifício eucarístico, mas também no altar durante a adoração eucarística. Como podemos realmente crescer nessa vida de, dar o devido louvor ao Senhor,
para que Ele restitua à Igreja essa unidade do corpo de Cristo. Só através da Eucaristia a Igreja vai ser verdadeiramente una. E só realmente na Eucaristia pois podemos realmente transformar o mundo, transformar primeiramente a nossa própria vida. Necessitamos da Eucaristia. Não existe vida católica, vida cristã, verdadeiramente sem a Eucaristia. Porque todo o demais vai ser somente um esforço humano de querer pois, se aproximar de Deus. E a Eucaristia é Deus que vem até nós. É Deus que se entrega, que vem ao nosso coração, nossa alma, transformar a nossa vida, encher-nos dos dons, das virtudes que necessitamos para viver uma vida nova. Sem a Eucaristia, jamais podemos ser verdadeiramente cristãos, como Deus espera e quer de nós. Como nossa vida necessita, como as almas precisam também do nosso testemunho, da nossa missão evangelizadora, só na Eucaristia vamos ter verdadeiramente essa força para poder viver autenticamente o nosso cristianismo. Gostaria de finalizar com talvez essa pergunta que brota do coração do Santo Padre, o Papa João Paulo II. E ele comenta em algum momento ali dessa encíclica, ele faz esse comentário que se nota que parte do seu coração. Um comentário que vemos que mostra esse profundo desejo de que cada um de nós, que toda a Igreja, reconheça o valor da Eucaristia em suas próprias vidas. E assim pergunta o Papa: é bom demorar-se com Ele, inclinando sobre o seu peito, como o discípulo predileto, São João, deixar-se tocar pelo amor infinito do seu coração. Estar com o Senhor Eucarístico é recostar no seu peito, é poder realmente fazer a experiência do amor do seu coração. Se atualmente o cristianismo se deve caracterizar, sobretudo pela arte da oração, a arte do encontro com Deus, como não sentir de novo a necessidade de permanecer longamente e em diálogo espiritual com o Senhor? Estar com Cristo, permanecer com Ele, falar com Cristo. Como precisamos viver essa realidade? Adoração silenciosa, atitude de amor diante de Cristo presente no Santíssimo Sacramento. Quanto tempo de nossas vidas, e penso de modo especial para nós consagrados, para nós sacerdotes, quanto estamos diante do Senhor. E eu sou o primeiro que me pergunto, porque diante das necessidades apostólicas de evangelização, a necessidade de aproximar-se das almas, a necessidade de estar e servir ministerialmente, pois quão facilmente vamos relegando o nosso tempo junto ao Senhor. Necessitamos desse tempo com Cristo, precisamos estar com Cristo. Por isso, novamente, acentuo essa frase do Papa: se atualmente o cristianismo se deve caracterizar sobretudo pela arte da oração, como não sentir de novo a necessidade de permanecer longamente em diálogo espiritual, adoração silenciosa, atitude de amor diante de Cristo presente no Santíssimo Sacramento. Pois agradeço o convite aqui de todos vocês, aqui do Instituto Santo Atanásio, de poder ter essa oportunidade, de poder compartilhar um pouco com vocês essas ideias sobre a Eucaristia, sobre a necessidade da Eucaristia, pois acredito que também toda essa ideia vai em contexto da publicação desse novo livro do São Pedro Julião Eimart, que espero prontamente já receber de presente algum livrinho desses por aí. Mas é uma alegria também poder compartilhar essas ideias para que seja de ajuda para, como eu falei desde o início, não queremos ver tudo o que se está fazendo de errado na igreja, na celebração da Eucaristia, na adoração, não. Queremos nós, cada um de nós, crescer na nossa fé, no nosso amor, no nosso conhecimento da realidade da Eucaristia. A Eucaristia tem que ser tudo para nós, para a vida do cristão. Pois peçamos ao Senhor então a graça de realmente
viver da Eucaristia. Como mencionei várias vezes, se não vivemos da Eucaristia, não vamos transformar o mundo, não vamos transformar a sociedade, não vamos transformar a nossa família, não vamos transformar a nossa própria vida. Nossa vida tem que ser Eucaristia. Pois aproveito para enviar a minha bênção para todos vocês que tenham a oportunidade de acompanhar essa palestra e que o Senhor também possa acumular em cada um de vocês a graça de viver da Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe Eucarística, São Pedro Julião Eymard, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em suas vidas.